Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, tá? Muita gente que é MEI tem essa dúvida, tá? E também quer fazer essa migração e tem muitas dúvidas, nós vamos tirar essas dúvidas aqui nessa live, tá bom? Merilinho, minha esposa, meu amor, tudo bem? Então, hoje, tá? Nós vamos falar sobre migração de MEI para SLU. Então nós vamos falar também por que SLU e não por que migração do MEI para ME, tá bom? Então fica aí comigo, nós vamos aguardar um pouquinho aí essa galera chegar. Mas antes, tá, eu queria dizer para vocês que aqui, tá, no nosso Instagram nós temos conteúdo gratuito para você que é infoprodutor, para você que trabalha em dropship, para você que trabalha no mercado digital. Então todo dia conteúdo para você. Lembrando também que nós temos um canal. Então, a RA Contabilidade iniciou o seu canal e se você não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal. E toda semana tem conteúdo mais completo para você que é infoprodutor, que é dropship e trabalha também no mercado digital, tá bom? Ó, Shelly, minha irmãzinha. Então, hoje nós vamos tratar desse tema muito importante, tá bom? Então, vamos começar. Por que não migrar para um ME e migrar para um SLU, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo aqui migrar, tá, de MEI para SLU, por que não migrar para ME? ME é o seguinte, galera. ME é um porte, tá certo? Então aqui é um porte de microempresa. Tá? E aqui EPP é empresa de pequeno porte, tá certo? Então quando falamos de migrar do MEI para um ME, seria uma empresária individual, tá bom? Apenas um sócio, como vocês já sabem. Então, por que não migrar para uma empresa individual? Vamos colocar aqui da forma correta. Por que não migrar para uma empresa individual? Porque é o seguinte, galera, quando você faz essa migração ou quando você tem uma empresa e você é empresário individual, na junta comercial é cadastrado dessa forma, os bens da pessoa física se confundem com o da pessoa jurídica. Então fica ligado aí você que trabalha no mercado digital, tá? E constituiu uma empresa empresária individual. Então fique atento a esse detalhe, você pode fazer essa mudança, tá? Ir para um SLU sem problema nenhum. Aí, se tiver dúvida, aí a contabilidade pode te ajudar nesse processo. Então, quando você abre uma empresa, que é empresário individual, os bens da pessoa física se confundem com o da pessoa jurídica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma dívida na empresa individual, tá? E essa dívida, o juiz determina que você precisa pagar essa dívida e você tem bens na pessoa física que pode pagar essa dívida. Então, o juiz pode fazer, determinar que você pague essa dívida com seus bens da pessoa física, porque a empresa que você tem, que você possui, é uma empresária individual. Mas quando você abre uma empresa ou faz a migração do MEI para um SLU, aí é totalmente diferente. Vou traduzir para vocês, falar para vocês o que é SLU, muita gente não sabe. Então, SLU é Sociedade Limitada Unipessoal. Então, você pode abrir essa empresa, que ela é equiparada limitada, e também com apenas um sócio. O capital, tá, você pode inserir qualquer valor, sem problema nenhum. Quer abrir uma empresa com capital de 2 mil? Você pode, com 10 mil, com 50 mil, sem problema. E a grande diferença, tá, por isso muita gente abre esse tipo de empresa no mercado digital, é que os bens da pessoa física não se confundem com o da pessoa jurídica. Então, se você possui uma dívida na SLU, tá? Essa dívida é da SLU, é da empresa, é do CNPJ. Os bens que você possui na pessoa física é seu, é da pessoa física, certo? Nenhum juiz vai determinar que você faça esse pagamento através dos seus bens quando você possui uma empresa SLU. Então, essa é a diferença fundamental para você que trabalha no mercado digital ou não abrir um SLU.
trabalhando sozinho, apenas com sócio, tá bom? Então até aí eu espero que tenha entendido. Se tiver dúvida, deixa a dúvida no comentário aí, então faz um comentário aí com as suas dúvidas, tá bom? Sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar falando de alguns motivos para você que é MEI ser excluído do MEI e ir para a empresa Simples Nacional, que quando a gente fizer essa migração seria uma SLU, tá bom? Então vou falar aqui de alguns motivos. E o outro um dos motivos será sócio em outra empresa. Minha letra não é muito legal não, mas dá certo. Então, se você é um MEI e vai participar, ou está participando, ou vai participar de uma outra empresa como sócio, você vai ser excluído do MEI. Esse é um dos motivos, tá certo? Vou falar aqui um outro motivo. Vamos lá. Registrou mais de um empregado. Registrou mais de um empregado. Outro motivo para você ser excluído do MEI. Tá? O MEI hoje, tá? 2022, ele tem um limite de faturamento, né, que é R$81 mil ao ano, e você só pode registrar apenas um empregado. Tá bom? Registrou 2, você já precisa fazer essa migração, tá? Para uma SLU. Sempre eu vou falar migração para SLU, porque é a melhor forma, né? A melhor natureza jurídica para o seu negócio digital, tá bom? Então, esses dois motivos aqui, você já precisa fazer a migração, tá? Mas tem um motivo que é mais importante, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos aqui para quem comercializa. Tem gente que comercializa, né? E talvez não saiba disso aqui. Vamos lá. Outro motivo para ser excluído do MEI. Vamos botar aqui. Compras. Quem comercializa como MEI, compras mais de 80% do faturamento. Esse aqui é um outro motivo, tá? Para você ser excluído do MEI. Então, se você, como MEI, comercializa e compra mais de 80% do limite do faturamento do MEI, que é R$81 mil, quer dizer, você como MEI, você tem um MEI que tem 12 meses. Então você só pode comprar, tá? Fazer compras, se eu não estiver enganado, é 64.800. Esse é o valor que você pode comprar durante um ano, tá? Porque existe o limite de 80% do faturamento do MEI para poder você continuar como MEI. Ultrapassou esse limite, você vai perder, tá? O seu MEI vai ser excluído e precisa fazer uma migração para um SLU. Vamos lá, que eu estava falando do motivo mais importante. É esse aqui, ó. Faturamento. Esse aqui é um dos mais importantes e a maioria dos MEIs ele perde o MEI, né, por excesso de faturamento. Vamos aqui colocar aqui o limite, né? O MEI que é 81 mil. Até o momento, tá? Até o momento é 81 mil. Ano. Ok? Ano.
esse aqui é o limite do faturamento do MEI. Então, Reginaldo, mas como assim? Eles perdem, eu perco o meu MEI com excesso de faturamento. Qual é o percentual? É assim. Quando você tem esse limite aqui de 81%, se você faturar mais de R$81.000 até 20%, você vai perder o Simples Nacional, ou desculpa, vai perder o MEI e vai para o Simples Nacional no ano seguinte. Tá certo? Então, se você ultrapassou, hoje é dezembro, nós estamos em dezembro, hoje é 21. Então, pronto, nós estamos 21 de dezembro, tá? E você excedeu o limite de R$81.000 até 20%. Então, quando você faz, né, quando acontece de você ultrapassar esse limite até 20%, em janeiro de 2023, você será Simples Nacional e não mais o MEI. É assim, é real, tá bom? Mas um detalhe muito importante. Mas se você ultrapassar o limite mais de 20%, de R$81.000, você vai ser excluído do MEI no ano que você ultrapassou esse limite mais de 20%. Então, se nós estamos agora, 21 de dezembro de 2022, você ultrapassou o limite mais de 20%, você vai retroagir até janeiro, vai pagar todo o faturamento que você obteve durante esse ano, dentro do Simples Nacional. Você já vai ser Simples Nacional, você vai ser excluído do Simples Nacional já agora, em 2022. Vai retroagir a janeiro desse ano, tá? Vai pagar mês a mês o faturamento que você obteve, com multa e juro dentro do PG-10. Então, isso aí é real. Reginaldo, mas corre o risco de eu não pagar isso? Não, corre o risco. Não corre risco disso não acontecer. Ultrapassou o limite, mais de 20%, você vai ser excluído e vai precisar fazer essa informação desde janeiro. E se obteve faturamento mês a mês, você vai pagar sim, tá, o imposto mês a mês com multa e juros dentro do PG-10. Lembrando, você precisa de uma contabilidade para fazer todo esse processo. Tá? Aí a contabilidade ela pode te ajudar nesse processo, tá, de migração para SLU. Tá? Mesmo que você ultrapasse 20% ou não, tá? Nós podemos ajudar vocês que trabalham no mercado digital, que é infoprodutor, presta serviço de marketing, ou que trabalha até no dropship, porque muita gente, né, é MEI e utiliza o dropship e abre um MEI para trabalhar com dropship. E no meu entendimento não é real, certo? Você não pode fazer isso, mas tem gente que faz. Bom, eu aqui tenho um pensamento diferente sobre dropship MEI, tá bom? A não ser que seja dropship nacional. Show, dropship nacional pode ser MEI sem problema nenhum, tá bom? Mas o internacional tem que analisar isso bem direitinho. Mas também pode fazer essa migração, tá? Então nós podemos sim fazer essa migração. Então, galera, muito importante, tá? Muito importante essa parte de faturamento. Porque muitas empresas elas são excluídas, tá, do MEI por excesso de faturamento. Tá? Muitas vezes não é por sócio em outra empresa, lógico que ele deve fazer isso, né, mas muitas vezes não é por isso. Registro também demais, compra também, excesso também não, mas faturamento sim. Tá? Excesso de faturamento no MEI, a maioria elas são excluídas sim, tá? E tem um detalhe muito importante que muitos empreendedores eles não se ligam nesse detalhe, que é as informações da Cefaz. Informação da Cefaz, informação da Receita Federal, da Prefeitura, quer dizer, essas informações estão se cruzando. Então eles têm como saber, certo, das suas receitas,
mesmo você não emitindo nota fiscal, porque o BEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, tá? Mas ele tem como cruzar essas informações e eu vou colocar aqui para vocês como ele faz esse cruzamento de informações, certo? Vou apagar esse aqui, pode ser? Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, né, sobre isso. Se ficar alguma dúvida, galera, só perguntar, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Nosso GTV, também você pode deixar lá seus comentários. Deixa lá o comentário lá, qual é a sua dúvida, tá bom? Precisa falar com a gente, também vai ficar lá no nosso WhatsApp. Você entra em contato com a gente conversa sobre essa migração e nós vamos fazer essa migração da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá, vou apagar aqui essa parte. Se ficou alguma dúvida, tá? Vocês vão falando aí. Só falar a dúvida que a gente vai aqui para ajudar, tirar suas dúvidas, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse cruzamento de informações, tá? E muita gente tem dúvidas sobre isso. E a Cefaz, ela tá direto ligada e ela não vai na sua empresa, tá? Você que é infoprodutor, você que vende e-book, quer dizer, ela não vai na sua empresa. Tá? Você que trabalha com PLR, tá certo? Ela não vai na sua empresa, ela faz tudo de forma digital também. Nós trabalhamos de forma digital, Cefaz também, Receita Federal também, Prefeitura também, principalmente aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, tá? É direto, certo? É direto. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um dos pontos importantes. É isso aqui, ó. Cartões de crédito. Ok? Ó. Esse aqui é um dos pontos bem fundamentais. Eu vou colocando aqui, depois nós vamos conversando. Tá certo? Vamos lá. Boleto eu acredito que sim, que temos pagamentos. Boleto também. Boletos. Aqui outra transferência, né? Transferências. Vou botar um aqui novo, que ninguém conhece, Pix, né? Esse aqui ninguém conhece, Pix. Acho que nunca ninguém fez uma transação aqui com Pix, né, galera? Então vamos lá. Estamos aqui falando sobre essas transações. Quando você faz aqui, ó, recebimento, seja serviço ou comércio, com cartão de crédito, essa informação ela vai para a Receita Federal. Sem dúvida, tá? Não tem dúvida. Cartão de crédito, cartão de débito, parcelado ou não, Receita Federal, Cefaz, ela sabe desse processo. Por isso, tá? Ela sabe quanto você faturou. Se você vendeu aqui mais de 81 mil reais em cartões, ela sabe, sem dúvida nenhuma. Essa informação chega para a Cefaz e Receita Federal, sem dúvida. Boletos, a gente não, mas assim, boletos, como é que ele vai saber que eu gerei boletos? É o seguinte, quando se gera esse boleto, esses valores vai sair de uma conta e essas informações que saem, esse pagamento, tá certo? Sempre mensalmente os bancos mandam essas informações para a Receita Federal. Então, aquele valor foi pago para X pessoa. Então, esses valores eles são informados, porque mensalmente os bancos mandam uma informação para a Receita Federal. E anualmente ele também manda uma declaração com todas essas movimentações bancárias, tá certo? Então eu não coloquei aqui TED, que não chega aqui em transferência, né? Mas essas transferências também, né, além do boleto, as transferências também, elas são fáceis de ser detectadas, sem dúvida nenhuma, tá certo? Banco Central tem essas informações, então
essas informações são repassadas para a Receita Federal, tá bom? Então, não tenha dúvida, se você vendeu ou prestou serviço com cartão de crédito, nos boletos, fazendo transferência, e vamos chegar agora aqui no Pix. Reginaldo, mas o Pix não é isento. Galera, é o seguinte, o Pix é isento de taxa, tá certo? Você não vai pagar taxas para poder fazer Pix ou receber, tá bom? Mas esse Pix que foi criado é a melhor forma, tá? Da Receita Federal, Banco Central, Cefaz, até mesmo Prefeitura agora, certo? Saber que ele entrou na sua conta. Seja essa informação foi de serviço, ou foi de comércio, ou não, certo? Essa informação ela é obrigatória e deve ser declarada, principalmente no Pix. Agora, tá? Isso desde o ano passado, desde que foi criado esse Pix, quer dizer, você precisa informar, você que é empresa e recebeu um Pix, você precisa emitir nota fiscal. Reginaldo, Reginaldo, eu sou um MEI, eu preciso emitir nota fiscal? Se você não foi obrigado a emitir nota, não é obrigado a emitir nota fiscal porque esse Pix veio de uma pessoa física, aí você precisa declarar. E quando você declara, vai para a sua conta. Quando vai para a sua conta, Receita Federal, Banco Central, Receita Federal, Cefaz, ela sabe dessa movimentação. Então, por esse motivo, você precisa declarar. Você que é empresa, você precisa declarar. Se é obrigado a emitir nota fiscal, você precisa emitir nota fiscal de todos os PIX, seja venda ou prestação de serviço. Tá certo? Então isso é real, galera. Você precisa fazer esse processo. Você tem que entender que como nós estamos na era digital, então não é só nós que estamos, não é só a RA Contabilidade, não é só as contabilidades, não é só os empreendedores que estão na era digital. Com certeza, Receita Federal, Cefaz, Prefeitura, elas também estão na era digital. Tá certo? Então, ela tem como fiscalizar, como eu já falei para vocês, sem sair do local onde ela está. Certo? Porque toda movimentação é feita de forma digital e essa informação, tá, chega para eles, até primeiro do que para você. Porque quando esse Pix é feito, o Banco Central já sabe, já manda informação para a Receita. Então tem que se ligar, mesmo você como pessoa física, você precisa declarar esses PIX, tá certo? Porque se não é uma prestação de serviço, mas se você, por exemplo, no ano passado, a isenção do imposto de renda da pessoa física, se eu não estiver enganado, acho que era R$ 28.756,70, acho que é mais ou menos isso. Então, se você recebeu muito, né, valores em PIX na sua conta, superou esse valor, você precisa declarar e vai pagar imposto de renda se passar do limite de isenção, com certeza. Porque o limite de isenção, até o momento, tá, do imposto de renda da pessoa física é R$ 1.903,98. Se eu não estiver enganado, é esse valor que é isento. A partir desse valor já não é mais isento, precisa pagar imposto de renda. Tá certo? Então, galera, fique muito atento a esses detalhes, porque essas informações elas são interligadas, sem dúvida nenhuma. Então, cartão de crédito, boletos, eu acredito que boleto sim, porque quando você paga, ele sai da sua conta, sai da conta de alguém, tá, para poder fazer esse pagamento, ele é validado. Transferência, com certeza, transferência bancária, TED não usam muito, mas muitas vezes ainda fazem transferência, então transferência bancária, certeza, PIX, mais certeza ainda. Se você está recebendo muito PIX, está recebendo de empresas, está prestando serviço ou comercializando, você precisa emitir a nota fiscal, se você for obrigado. Se não for obrigado a emitir a nota fiscal, você vai ter que declarar. Tá? Você precisa declarar. E se ganha. Você é um MEI, você precisa declarar. Sem dúvida nenhuma. Tá certo? E existem algumas dúvidas que a galera tem ainda, que é sobre imposto de renda pessoa física. MEI precisa declarar imposto de renda? Galera, é o seguinte, quem declara imposto de renda não é o MEI, é o empreendedor, tá certo? Então o empreendedor precisa ter aqueles rendimentos até a isenção. Se ele tiver rendimento superior à isenção, ele tem que declarar imposto de renda, mesmo ele tendo o MEI.
certo? E outro detalhe, existem outras obrigações que fazem com que ele precise declarar, mesmo ele sendo MEI. Se ele comprou ações, tá? Ele como pessoa física comprou ações, nem que seja R$1. Se ele comprou em 2022 ações de uma ação de R$1, em 2023 ele precisa declarar imposto de renda. Isso é real, sem dúvida nenhuma, tá certo? Ou se ele obteve rendimentos tributáveis no meio e foi superior à isenção, ele precisa declarar. E se tiver que pagar imposto de renda, ele vai pagar, tá bom? Então, galera, fica muito atento, porque tem muita galera aí que utiliza MEI, tá no limite lá de 80 mil, 70 mil, tá? E não declara aqueles ganhos. Então, porque você tem um limite de isenção, tá? Mesmo você sendo MEI, daqueles seus ganhos. Quer dizer, não é todo aquele ganho que é tributável, que é isento de tributação, não. Parte daqueles ganhos do MEI, ele é isento de tributação. A outra parte, não. Isso sem a contabilidade. Olha um detalhe importante, como a contabilidade é importante. Vou mudar o assunto aqui, mas é um assunto que tem a ver com MEI. E é uma dúvida que é muito recorrente. Se você é um MEI e não possui contabilidade, tá? Vamos supor que você é um MEI que presta serviço no mercado digital. Então, daquele faturamento do ano, por exemplo, de 2022, 32% ele é isento. 32% ele é isento. Só que o restante, você vai diminuir aquela despesa e o restante é tributável. Então, você vai declarar no imposto de renda da pessoa física, que é o correto, como tributável. Mas com a contabilidade, se você é um MEI e tem a contabilidade lá, a contabilidade vai apurar o seu faturamento, as suas despesas, tudo que ficar lá de lucro, com a contabilidade, é isento. Você vai mandar para a sua declaração, sim, imposto de renda de pessoa física, você vai fazer no ano seguinte e não vai pagar imposto. Você não vai pagar imposto nenhum porque você é isento. Por quê? Porque você é um MEI que possui contabilidade. Então, isso é importante, porque muita gente tem dúvida sobre isso. Tá? Muita gente tem dúvida. E acha, Reginaldo, contabilidade é cara. Contabilidade não é caro. Caro é pagar imposto, pagar multa, entendeu? Isso é caro. Sai muito caro. Mas você tem uma assessoria, tem uma consultoria, tá? Você, de uma contabilidade especializada no seu negócio, que vai te ajudar a crescer, que vai evitar que você pague mais imposto, vai evitar que você pague multa e juros. Cara, isso é um sonho real, porque você pode ter essa contabilidade aqui com a gente. Então, a contabilidade pode te ajudar nesse processo, mesmo você sendo MEI, tá bom? Trabalhamos aqui com empresas MEI, Simples Nacional, lucro presumido. Então, se você tem dúvida sobre a sua contabilidade, ou sobre a legalização do seu negócio, ou se você tem dúvidas sobre impostos, né? Ou também emissão de nota fiscal, com certeza é RA Contabilidade. Ela pode te ajudar, tá certo? Então, esse cruzamento de informações aqui é fundamental, galera. Vocês saberem que existe e que pode sim ser excluído do MEI por excesso, né, desses recebimentos aqui, tá? Sem dúvida nenhuma. Galera, ficou com dúvida? Tem alguma dúvida aí? Falei muito rápido, que às vezes até eu mesmo acho que eu falo rápido demais. Mas o nosso entendimento aqui e a nossa live é para que você tenha o conhecimento, né? Saiba do que pode acontecer caso você seja excluído do MEI. Tem equipe Simples Nacional e às vezes não sabe o que fazer, ou então escuta uma coisa, escuta outra, fica na dúvida. Então, aqui na Real Contabilidade você não vai ter dúvida, tá bom? Nós vamos encerrar essa live, nós vamos deixar no nosso IGTV e lá vai ter o nosso contato, tá? Você entra em contato com a gente, você marca uma consultoria com a gente e nós vamos te ajudar nesse processo de migração do MEI para um SLU, tá certo? E sempre, se você é apenas um sócio, nós vamos fazer o correto e o que é melhor para você, empreendedor.
é fazer essa migração do MEI para um SLU. Tá certo? Então, galera, dúvidas? Vou esperar um pouquinho aí para vocês falarem aí se tem alguma dúvida. Eu vou esperar. Galera, nesse final de ano, queria falar só um pouquinho para a galera aí que é afiliado. Muitos afiliados ainda estão trabalhando com MEI, utilizando promoção de vendas, certo? Então, fique atento a esse detalhe, porque a Receita Federal, ela pode fiscalizar sim, tá? Por quê? Porque já existe um KNAI específico para o afiliado. Então, você precisa fazer essa migração o mais rápido possível. Tá? Se você não fez durante esse ano, você pode fazer agora, tá? E já começar de forma correta em 2023, você que é afiliado, tá? Que já existe um KNAI específico. Outro KNAI específico que já existe, tá? É para o social media. Então você que é social media estava usando, porque o social media antes ele utilizava promoção de vendas, edição de listas, cadastro de listas, se eu não estiver enganado, para ingressar no MEI, certo? Então ele começava ali como MEI, né? E depois que ultrapassava o faturamento ia para o Simples Nacional. Mas, tá? A Receita Federal, agora no finalzinho agora do ano, ela colocou lá, né, na lista do IBGE, lá tem um KNAI específico agora para o social media, que é o portais provedores de conteúdo. Então esse KNAI é o KNAI mais indicado, tá? Até mesmo pela Receita Federal, para o social media. Então você que é social media, tem dúvida, deixa a dúvida nos comentários, que eu vou ficar salvo, vai ficar salvo aqui essa live no nosso IGTV, tá bom? Então qualquer dúvida, entre em contato com a gente, porque tem nosso contato aqui, que nosso Instagram aqui tem nosso contato, que você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas, tá bom? Marca uma call com a gente, nós vamos tirar sua dúvida, você que é social media, desculpa, você que é social media, você que é afiliado, tá? Então, se você tem dúvida, vai lá na agenda uma consultoria com a gente, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Basicamente é isso. Cuidado, excesso de faturamento. Vamos falar um pouquinho aqui, recapitular, né? Se você registrou mais de um empregado, você precisa fazer a migração. Se você vai entrar ou entrou como sócio de outra empresa, precisa fazer essa migração. Ou até mesmo baixar o MEI, né? Deixar ele regular e baixar para poder ingressar como sócio ou abrir uma empresa de Simples Nacional do lucro presumido. Tá bom? E o outro detalhe, excesso de compras. Você não pode ultrapassar, você comercializa como MEI, não pode ultrapassar 80% do faturamento, que o faturamento do MEI de limite é R$81 mil. Tá bom? Se ultrapassar, precisa fazer a migração ou pode ser excluído de forma automática. Tá bom? E principal, excesso de faturamento. Faturou até 20% a mais, né, de R$81 mil, que é o limite do MEI, você, no ano seguinte, será a empresa do Simples Nacional. Tá bom? Ultrapassou o limite do MEI, mais de 20%, você precisa retroagir ao ano que você ultrapassou esse limite, tá? Que é janeiro, no caso, se foi 2022, que é janeiro de 2022, pagar todas essas vendas ou serviços que você prestou dentro do Simples Nacional, lá no PGDAS, pagando multa e juros mês a mês, galera. Isso é real. Então fique muito atento a esse detalhe. Faturamento é algo que não vale a pena deixar isso ultrapassar esse limite. Tá no limite lá, Reginaldo? Bora fazer essa migração, porque eu estou crescendo aqui e no próximo ano eu vou crescer mais ainda. Preciso ir para o Simples Nacional, quero abrir uma SLU. Show. É o correto, é o certo fazer. Tá bom? Então, galera, qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que essa live vai ficar salva no GTV. Muito obrigado pela atenção de vocês. É muito bom, tá? É muito bom ajudar, galera. É muito bom. Então, a RA Contabilidade está aqui para ajudar você, que é empreendedor digital, a iniciar o seu negócio de forma correta. Então, se você é um MEI e ultrapassou esse limite, precisa fazer a migração, nós podemos te ajudar. Tá bom?
Então, muito obrigado. Espero na próxima live, tá? E galera, curte aí nosso conteúdo. Todo dia, conteúdo para você, que é empreendedor digital e está iniciando o seu negócio. Tá bom? Então, até lá. Mais sucesso. Espero.